a palavra gratidão pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que vocês realizam junto às nossas comunidades, junto às nossas paróquias, junto aos catequizandos. Então essa é a primeira palavra. Muito obrigado. Vocês têm trabalhos, vocês têm atividades, preocupações, ocupações e reservam um tempo precioso para a catequese, para a iniciação à vida cristã. Eu quero lembrar que a iniciação à vida cristã é um processo que ele tem início e que não se conclui, porque é para toda a vida. Esse é um elemento importante de ser lembrado. É um processo que tem início, mas que dura para toda a vida. E aí está algo importante que eu gostaria de lembrar, que ao trabalharmos com as crianças, ao trabalharmos nos encontros, ao trabalharmos os conteúdos, nós também somos beneficiadas com aquilo que nós vamos repassando, porque isso nós também vamos assimilando. Eu gostaria de frisar, relembrar isso, que ao repassarmos a fé, ao repassarmos conteúdos, ao repassarmos o conhecimento bíblico e doutrinário, nós também vamos bebendo, nós também vamos assimilando, para que estes conteúdos, aquilo que nós transmitimos, para que isso também vá fazendo a diferença na nossa vida. Então aqui eu quero dizer do aprendizado que eu estou tendo com o povo, com as pessoas, com as crianças, do aprendizado que eu vou absorvendo quando nós fazemos uma visita pastoral, quando nós fazemos uma missa, uma celebração. Então eu gostaria de lembrar que quanto mais a gente caprichar, quanto mais a gente programar, quanto mais a gente refletir sobre o trabalho que nós fazemos e aquilo que nós repassamos, toda essa qualidade, tudo aquilo que nós fazemos é uma via de mão dupla, ou seja, volta, retorna para nós. Então esse é um elemento que eu gostaria de lembrar, que nós, ao fazermos, ao prepararmos, ao rezarmos, isso tem um efeito sobre a gente, sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. Então, para que isso realmente nós possamos nos dar conta de que nós também vamos, como catequistas, como catequese, crescendo na fé, crescendo na esperança, crescendo na unidade, crescendo na comunhão. Então, a catequese não é um olhar somente para o catequizando. A iniciação à vida cristã, é um processo que também vai nos fortalecendo, vai fazendo com que a gente cresça em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu diria da necessidade de nós também, cada vez mais, não só crescermos do ponto de vista do conhecimento da Bíblia, dos sacramentos, dos elementos principais da catequese, mas nós crescermos do ponto de vista humano. Eu estive numa reunião lá em Vitória, no Espírito Santo, onde nós nos reunimos com todos os padres que são
os representantes dos 19 regionais da CNBB do Brasil. De cada regional veio o padre representante. E eu sou o bispo referencial da comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada da Conferência Episcopal. Então, ali a gente percebe, sente a necessidade de nós trabalharmos a dimensão humana, que está muito presente, porque os padres, os bispos também não têm asepsia, ou seja, não estão imunes aos problemas, às dificuldades, aos sofrimentos. Tem muito padre sofrendo, tem muito bispo também sofrendo por estas dimensões humanas pelas quais nós hoje nos deparamos. Isso eu gostaria de lembrar também, que a gente pudesse ter um olhar clínico, um olhar aproximado, junto aos nossos catequizandos, junto aos nossos catequistas, que muitas vezes não estão lá muito bem. Então é necessário, primeiro, que a gente esteja bem, que a gente esteja em equilíbrio, que a gente humanamente esteja nos trilhos, no prumo, porque disso depende também o nosso trabalho, a nossa proximidade com os nossos catequizandos. A gente sabe de padres que chegam ao extremo, diante de um problema, de uma dificuldade, de um sofrimento, que perdem até o sentido maior da vida. Então nós queremos olhar com carinho para essa dimensão humana, de cada um e de cada uma de vocês. Por isso hoje o trabalho que está sendo feito traz presente transtornos, traz presente a dimensão do autismo e de outras dificuldades que nós vamos encontrando. Mas nós certamente nos deparamos cada vez mais com situações de ansiedade, preocupações com transtornos obsessivos, compulsivos e tantos outros. Então eu quero dizer da necessidade de nós buscarmos através da palavra de Deus, através da espiritualidade, através de encontros de formação, o equilíbrio. Eu falava com uma professora lá de Vitória, no Espírito Santo, de 200 alunos que ela tem, vamos dizer, uma escola de inglês, 60 destes alunos ou tem autismo ou tem algum outro tipo de transtorno. Então, eu chamo a atenção para essa dimensão humana, Nós sabemos que todos nós somos frágeis, limitados, contingentes, temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas é necessário com que a gente possa realizar o nosso trabalho de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Por quê? Porque é isso. Isso significa que nós queremos repassar o Evangelho, mas também nós queremos vivê-lo, e vivê-lo da melhor forma possível. Então nada melhor do que nós também buscarmos na espiritualidade, nos encontros, nas partilhas, o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós precisamos nos pacificar interiormente, através da espiritualidade, através do conhecimento e até muitas vezes do profissionalismo dos psicólogos. Então o que eu quero dizer é que a gente possa fazer um trabalho, mas acima de tudo mostrarmos para uma sociedade e para o mundo que vem se embrutecendo, que vem se tornando cada vez mais bruta, para nós realmente buscarmos a sensibilidade, buscarmos a harmonia, buscarmos o equilíbrio, buscarmos a paz interior, a serenidade,
para que realmente o nosso trabalho atinja o seu objetivo. Então, que realmente nós possamos nos reanimar. A catequese da IVC na nossa diocese passa por um momento que nós devemos olhar e dizer: nós vamos para a frente, nós não vamos para trás, nós queremos seguir adiante, nós não queremos regredir, vamos refazer as forças, vamos refazer as energias, porque daqui um pouco a impressão que dá é que a gente deu de tudo, né, para fazermos valer as propostas da nossa iniciação à vida cristã, e depois pode acontecer um arrefecimento, um esfriamento. Então agora é o momento de nós reaquecermos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade de fazermos uma catequese, de também sermos catequizados, de seguirmos adiante com força, com coragem. Jesus também tinha os seus cansaços. Os discípulos também tinham os seus cansaços, as suas preocupações. Mas onde é que eles buscavam a força? Olhe o dia a dia de Jesus. Cura aqui, dá uma palavra de ânimo aqui, vai ao encontro de um doente. Olha o dia a dia de Jesus. E o nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa vida, eles devem ser lidos, entendidos, compreendidos a partir da vida de Jesus. A partir da vida de Jesus. A sua vida deve ser lida, interpretada aos olhos da vida de Jesus, aos olhos da palavra de Deus. Então, nós temos aí alguém que nos catequiza, porque se nós dizemos que catequese é conhecer Jesus, nós somos os primeiros a conhecermos mais profundamente Jesus, porque nós somos mistagogos, porque nós tomamos pela mão as nossas crianças e vamos levando-as para dentro do mistério que é o próprio Jesus. Então, que realmente nesse caminho de mistagogia sejamos nós aqueles que procuram olhar a vida de Jesus e agirmos como ele agiu, fazermos como ele fazia. Nós temos diante de nós um modelo de catequista por excelência, que é Jesus. Ele que, repito, tinha múltiplas atividades, que se colocava em movimento, que entrava em contato com a multidão, com os seus discípulos, mas ele sempre tinha algo fundamental, que era o contato com Deus, contato com o seu Pai, onde ali realmente ele fazia a síntese da sua vida, fazia a síntese da sua missão. Então, que os nossos cansaços sejam aqueles cansaços produtivos, que geram vida, que geram esperança, porque às vezes nós temos algumas canseiras que não geram e não produzem nada. Então, para que olhando para Jesus, nós realmente possamos perceber nele aquele homem humanamente equilibrado, possamos olhar para ele como aquele que cumpre a sua missão, cumpre a vontade de Deus Pai, para que nós nos coloquemos dentro dessa dinâmica do próprio Jesus, aquele que era o Cordeiro, não era o lobo, não era uma onça, um tigre, mas era um cordeiro. E cordeiro vem de ago agnello. Em italiano, cordeiro significa agnello. Ago, o mesmo radical. Ago significa agulha. Ago agnello. E sabe o que significa ago agnello? Tem o mesmo radical, que significa cordeiro.
vem do mesmo radical de agulha. A agulha, ela é conduzida, mas ela também conduz. A agulha, ela é conduzida, mas ela também conduz. É conduzida pela mão, mas ela conduz também o fio, a linha. Essa é a perspectiva nossa, de sermos nós que assumimos a condução do grupo de catequese, mas também aquele que se deixa conduzir. Jesus é assim, é aquele que conduz e também se deixa conduzir. Ago, agnello, cordeiro, ele que é o Cordeiro de Deus, para que nós também sejamos cordeiros, no sentido mais profundo da palavra, como aquele que conduz, mas que também é conduzido. Deixemos-nos conduzir pelo Cordeiro de Deus, para que nós então, a partir destes encontros, fortaleçamos aí a nossa fé, a nossa esperança. Logo mais eu estou indo lá para, agora às 10 horas, lá para Ibiaçá, no Rio Grande do Sul, onde acontece uma grande romaria, mais de 100 mil pessoas. E eu prometo com toda certeza que já na viagem, que vamos rezar o terço, e lá vocês com certeza estarão nas minhas principais orações. Força, coragem, ânimo, contem sempre com a gente. Obrigado pela atenção.